Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 42, e, em seguida, do versículo 49 ao 56. Então, Lucas 8, primeira leitura do 40 ao 42. A primeira leitura eu farei sozinho e a segunda leitura nós faremos de forma alternada. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49, leiam por favor. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela viverá. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Palavra do Senhor. Pai, nós nos curvamos diante da tua palavra. Ela é a maneira especial com a qual o Senhor tem se revelado para nós. Só podemos agradar ao Senhor por meio do conhecimento e da prática da palavra do Senhor. Nós somos profundamente dependentes da palavra do Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir a sua voz, molda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia conhecido como o Dia dos Pais. Essa semana eu tive a oportunidade em estar na instituição, falei em 2 turnos para 2 grupos de pais diferentes. Utilizei um texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 7, que fala da grandeza do homem que é digno e seus filhos se alegram nele. E a exposição foi exatamente sobre a importância do legado. O que temos deixado como legado para os nossos filhos? Nos anos anteriores, eu falei para os mesmos pais numa perspectiva do que os filhos esperam dos pais. Mas nesse ano eu falei sobre uma perspectiva diferente. Então, em vez de falar sobre os pais, eu falei para os pais. Como vocês vivem? Que herança vocês têm deixado? Que lição de vida os seus filhos têm aprendido com você? Você tem sido a ponte de ligação entre os seus filhos e Cristo? Você tem sido a expressão prática de uma vida transformada e que tem traduzido para os seus filhos que é bom viver para a glória de Deus? Muito mais do que a sua profissão, na qual você se destaca,
muito mais nas suas relações interpessoais, que certamente você se destaca e que podem ser exemplos para o seu filho. A vida com Deus, a relação com Deus, a dedicação a Deus são as maiores heranças que nós devemos deixar para os nossos filhos. Talvez o seu filho siga a sua profissão. Talvez não. Talvez o seu filho siga aquela profissão que você colocou no seu coração para que ele siga. Talvez não. Mas tem algo que ele tem que seguir. O exemplo da sua vida relacional com Deus. Você tem se preocupado com isso? Tudo que nós deixamos para os nossos filhos, desde cultura familiar, desde cultura intelectual, desde financeiro, tudo isso é passageiro. Agora, os valores eternos permanecem para sempre. Jairo nos dá uma lição de como ser um pai que confia em Deus. A certeza de um pai cristão. A certeza de um pai que realmente compreendeu que Deus governa as nossas vidas. Que Deus cuida de nós e que nós devemos nos dedicar a Ele e, ao mesmo tempo, depender totalmente dele. De certa forma, a grande pergunta que deve ecoar para todas as gerações é essa: o que nós somos sem Deus? Jairo tinha um grande problema. Qual é o seu problema? Formação dos seus filhos? Crise emocional ou existencial dos seus filhos? Desgastes relacionais dentro da família? Problema lá no seu trabalho, com o seu patrão, ou com os seus empregados, ou com os seus colegas? Qual é o seu problema? Jairo teve um problema sério. A filha estava terrivelmente enferma. A perspectiva dos evangelhos que trabalham sobre o mesmo assunto, que é Mateus e Marcos, traduzem essa enfermidade dessa garota de aproximadamente 12 anos como uma enfermidade que não tinha solução. Não tinha o que fazer. Percebam que o relato de Jairo está junto ao relato da mulher que sofria por 12 anos de um fluxo de sangue e que havia gasto tudo o que tinha e havia piorado. As duas perspectivas são semelhantes. Uma enfermidade para a morte, Mercedes, não tinha solução. Era a última esperança para aquele pai. E ele faz isso. A primeira lição que nós temos como pais é: quem você procura nos momentos mais difíceis da sua vida? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem clamado pelo socorro divino? Jairo se aproxima de Cristo. Percebam o relato de Lucas, muito bem detalhado. Jesus havia se afastado, voltou, e a multidão estava em festa. E é interessante, porque Lucas fala de alegria em receber Jesus. E no meio dessa festa, Sato, no meio da alegria do povo, sempre tem pessoas que sofrem. Sempre tem pessoas que perderam, sempre tem pessoas que desejam a morte. É isso que acontece. Nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus. Fizemos isso com a alegria da nossa alma. Mas será que todos aqui estão com o coração alegres? Ou alguns que estão aqui estão sem esperança? Sem respostas, cheio de questionamentos, porque
Essa é a nossa vida. Esse é o meu deserto. Essa semana eu falei com uma irmã da igreja, uma jovem, e falei para ela que a perspectiva da vida é de deserto. Nós não temos desertos esporádicos, não. Desde que nascemos, nós nascemos no deserto. A grande questão é: quem caminha conosco no deserto? Quando falamos de alívio, quando falamos de oásis no deserto, quando falamos de sustento no deserto, nós estamos falando de um Deus que caminha conosco no nosso deserto. Tem momentos que serão de mais sequidão, de mais estio, de mais perigos, maiores perigos, mas até neles, Deus sempre estará ao nosso lado. Então, quem você busca quando as coisas fogem do controle na sua casa? Jairo buscou a presença do Senhor. E há um clamor de Jairo: venha até a minha casa. Jairo entendia que a presença de Jesus poderia mudar toda a realidade que ele estava vivendo. Você entende isso? Nós falamos de fé, de confiança, nós falamos de um Deus que controla todas as coisas, nós falamos de um Deus impossível, mas você crê nisso verdadeiramente? Ao ponto de descansar no Senhor a questão da sua filha, a questão dos seus filhos, ao ponto de chegar para Deus e falar: Pai, tudo o que cabe a mim eu tenho feito, mas há uma esfera que foge do meu controle. Por mais que eu tenho tentado, eu não tenho conseguido reverter, e eu coloco nas mãos do Senhor. E nós temos que ter uma lição. Por mais que você se entregue totalmente a Ele, confie totalmente a Ele, a sua causa, entenda, João, entenda, pode ser que Ele não te socorra naquele momento. Perceberam que entre o clamor de Jairo e a resposta de Jesus, tem um momento em que Jesus se silencia ao pedido de Jairo? Quando nós temos uma carência urgente, nós queremos que ela seja resolvida imediatamente. Ou não acontece isso com vocês? Eu fico irritado, me dá uma irritabilidade profunda quando algo precisa ser resolvido urgentemente e eu percebo que a coisa não está funcionando. Aquele homem procurou Jesus e falou: minha filha está quase morrendo, venha até a minha casa. Daí sabe o que aconteceu, Maria? Entrou outra situação no meio do clamor dele. Uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia terrível. E o pedido de Jairo tem uma interrupção, tem um intervalo. Isso revela para nós que Deus tem o tempo de agir. E a vontade dele é boa e santa e perfeita e transcende a nossa perspectiva de urgência. Transcende também a nossa perspectiva de perfeição. Aquilo que nós entendemos que Deus pode fazer bem no nosso tempo, Deus faz de forma grandiosa e transcendente, revelando para nós que Ele faz infinitamente mais. Jesus curou aquela mulher. Mas é interessante que o Evangelho nos dá um detalhe que parece que é provocativo. Parece que nos provoca, Marcel. Porque a mulher foi curada imediatamente, não foi? Ela podia voltar para casa. O que Jesus resolve fazer? Quer conhecer a mulher. E a mulher precisa declarar em voz alta que ela havia sido
curada. Se coloque no lugar de Jairo. Se coloque no lugar de Jairo. Minha filha está morrendo. Venha até minha casa. A mulher foi curada imediatamente, mas Jesus vai ficar perguntando quem foi. Eu tenho uma urgência lá em casa. Não, a mulher se prontificou, falou para todos e todos ouviram que Jesus é poderoso e curou aquela mulher. Só então, no versículo 49, Jesus volta a dar atenção àquele homem. Nós vivemos assim. Há momentos de silêncio de Deus. Mas isso não significa que Ele não esteja ouvindo, falando ou trabalhando. E nós temos que aprender isso. A fé é para isso. É para que ela descanse o nosso coração nos momentos em que Deus parece não falar conosco. A fé nos fortalece diante desse momento. Versículo 49. Então, a primeira lição desse pai é: busque a Deus. Nós perdemos o controle. Deus jamais perde o controle. Nós somos limitados. Deus não tem limites. Para nós há impossibilidades. Para Deus não há impossíveis. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Segunda lição, irmãos, não faltarão pessoas que tentarão nos desanimar na nossa caminhada. E creiam, quem não é usado por Deus é usado pelo diabo. E eles tentarão de todas as formas. Desanimar, dissuadir, não creia mais, não espere, Deus não te ouve mais, para de orar, pare de buscar, não tem mais solução. Sua filha está morta. Então, para aquilo que havia um pouco de esperança, agora não há mais esperança. Como nós agimos quando a esperança acaba? Quando nós agimos quando percebemos que não tem mais o que fazer? Como nós agimos quando entendemos que não temos mais para quem pedir socorro? Aquele homem havia pedido socorro a Cristo, Cristo havia socorrido uma mulher e, de certa forma, não o atendeu no momento em que ele havia entendido como urgente, e agora a resposta que ele tem é: não ore mais, não ore mais, não clame mais. Sua filha morreu. Mas a resposta de Jesus é imediata. Leiam o versículo 50, por favor. Amém. Jesus não se preocupa com os barulhos que nós temos enfrentado. Isso não incomoda ele. As pessoas que estão tentando nos dissuadir não incomodam Jesus. As pessoas que não creem no poder de Deus também não incomodam Jesus. Jesus não tinha tempo para exortar aquelas pessoas sem a direção do Espírito Santo. O tempo de Cristo é para aqueles que são deles, é para as ovelhas. Então, de repente, um líder religioso, talvez eu, chamaria a atenção daquelas pessoas e falaria: filhos do diabo, deixem de ser usados por ele. Se as suas palavras não forem para abençoar o próximo, então não abra a sua boca. Mas Jesus não. Jesus olha para a dor do coração daquele que sofre e volta só para ele e diz:
crê somente. E aqui é a lição que justifica a temática do texto. Nós precisamos crer no poder de Deus, mesmo quando ele se silencia e mesmo quando todos ao nosso redor estão dizendo: não tem solução. Eu preciso aprender a crer em Deus. É isso que faz diferença. A fé é para os momentos mais difíceis da nossa vida. É quando nós não temos recurso mesmo. Crer quando tudo está bom é fácil. Louvar a Deus quando as respostas são claras é muito fácil. Engrandecer a Deus e agradecer quando tudo está acontecendo como nós esperávamos é muito fácil. Agora, engrandecer e agradecer quando nem tudo acontece quando eu espero, ou quando eu estou vivendo um deserto absoluto da minha vida, esse é o grande desafio, e a fé é a ferramenta que nos capacita a viver dessa forma. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço, meu Senhor. E vejam o versículo 51. Chegaram na casa dele, e Jesus não permitiu que ninguém entrasse. E aí começa a ação poderosa de Deus. Aqueles que não participam no nosso deserto, com a finalidade de nos fortalecer enquanto estamos fracos, também não participarão das grandes obras de Deus derramadas nas nossas vidas. Aqui é o resultado da incredulidade. Vocês não creram, então vocês não vão ver o poder de Deus. Só verão o poder de Deus aqueles que aprenderam a crer totalmente nele. E foi isso que aconteceu. Esses curiosos, essas pessoas que tentaram também desanimar Jairo, que já tinha um peso muito grande, foram impedidas. Entraram Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Versículo 52. Choravam, pranteavam, e ele disse: não choreis. Nós não somos privados do sofrimento. Nós não somos privados das lágrimas. Nós não somos privados da dor. Mesmo sendo filhos de Deus, servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, nós não somos privados disso. Mas veja o versículo 52. Não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Não há isenção de sofrimento, mas há promessa de grandes maravilhas. Versículo 53, riam dele, zombavam, estavam brincando com toda aquela situação, porque definitivamente, aos olhos da humanidade, da ciência, a menina havia morrido, mas nem a morte pode limitar o poder de Cristo. Versículo 54, ele pegou a menina pela mão, e em voz alta, porque aqueles mesmos que zombavam e desacreditavam das palavras de Cristo, ouviriam o brado de Jesus que foi: menina, levanta-te. Versículo 55, leiam. Eu volto a fazer a pergunta que eu fiz no começo, para vocês pais, e para a igreja de forma geral, mães, moças, jovens, para todos vocês. Qual é o seu problema? Esse relato nos mostra que não há problema que Deus não possa resolver. Nós estamos falando de alguém que havia morrido. Anteriormente,
falamos de uma mulher que estava enferma e foi curada, milagrosamente. Mas agora nós falamos da preocupação máxima do ser humano, para aquilo que não tem solução. A ciência está muito avançada, tecnologia colaborando com ela muito avançada. Enfermidades que matavam, dizimavam pessoas há 50, 100 anos, hoje se resolve com um tratamento feito dentro de casa. Mas para a morte ninguém tem solução. Lucas está nos dizendo que quando confiamos em Deus, nem a morte pode limitar o grande poder de Cristo Jesus. Então, qual é o seu problema? Por que não confiar nele? Por que não fazer como Jairo e Jesus, venha para minha casa? Venha para minha família. Venha para os meus filhos. Se ele é poderoso para ressuscitar uma morta e ela se levanta imediatamente, ele pode fazer todas as coisas. Finalmente, o versículo 56, leiam. Amém. E a última lição: se maravilhem no poder de Deus. É maravilhoso quando nós olhamos para Deus. Mas como nós olhamos para Ele? Primeiro, olhe para a sua salvação. É a maior dádiva, é a maior bênção. Mas olha para o próximo, olha para a natureza também, olha para tudo. Não tem como não nos maravilhar diante dos grandes feitos de Deus. E foi isso que aquele pai fez. Nós estamos numa realidade tão agitada. Perceba que Deus tem feito grandes coisas, porém muitas delas passam despercebidas. É como se nós estivéssemos anestesiados. Tem um hino que eu gosto muito, que é o hino 63. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez e... Sabe o que esse hino está nos dizendo? Pare e comece a pensar em tudo que Deus tem feito na sua vida. Nós precisamos puxar o freio de mão da nossa vida e pararmos para ver o quanto Deus tem realizado. Nós temos focado muito nas nossas aflições, sofrimento, e parece que nós fomos esquecidos por Deus. E sabe o que é isso? É falta de pararmos e nos sensibilizarmos para ver o quanto Deus tem operado nas nossas vidas. E como o hino 63 diz, você ficará surpreso quando perceber que diariamente Deus tem operado grandes maravilhas na sua vida. Que Deus te abençoe. Pais, e agora eu falo para o gênero masculino, vocês que são pais, coloque diante dele as suas maiores aflições. Ninguém pode nos ouvir e ninguém pode nos dar a resposta que tanto precisamos, senão o nosso Deus. Segundo, não há causa impossível para ele. Você olha para a sua família, olha para os seus filhos. Tem momentos que nós achamos que não vai dar certo. Essa é a nossa limitação. Deus não tem limites. Terceiro, não deixe de se maravilhar na presença de Deus. Louve a Deus, engrandeça a Deus, passa a ver as grandes obras do Senhor no seu dia a dia. Isso vai alegrar o seu coração
e vai revelar para você que Deus continua nos ouvindo e que Deus continua agindo maravilhosamente. A Ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Convido-vos a se levantarem. Pai, obrigado pela tua palavra tão viva e maravilhosa, que nos traz um relato de um homem, de um pai, que soube clamar ao Deus único e verdadeiro, no momento mais difícil da vida dele. De um pai que entendeu que mesmo que o conceito lógico, científico e social diga que não há solução, para Deus não há impossíveis. E um pai que se maravilhou diante dos grandes feitos do Senhor. Não apenas os pais presentes, mas para todos. Que essa mensagem seja uma lição para que nós nos aproximemos desse Deus tão grandioso, certos de que Ele pode todas as coisas. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos pais, que eles continuem buscando ao Senhor e que eles entendam que não há legado maior para os filhos do que um homem que busca a presença de Deus. É a oração que faço, em nome de Jesus. Amém.